Pessoal, esse é o momento agora que a gente vai falar um pouco sobre inseticidas. Preparamos uma área para mostrar 3 momentos. Então a gente vai falar um pouco sobre manejo de ácaros, manejo de bicudo e manejo de lagarta na cultura do algodão. Atrás de mim, a gente vai discorrer sobre o manejo de pragas. Qual que é a proposta que a gente trouxe para esse momento tão importante da cultura, que a gente está tendo tanta dificuldade de controle? Como manejar ácaros? Quais são os objetivos? Quais são as dificuldades? Quais são as métricas a serem acertadas? Ácaro vem se tornando um problema muito sério na cultura do algodão. A gente tem visto que ano após ano o número de aplicações vem aumentando por conta de climático, condição, questão de mesmo desequilíbrio da praga, clima mais favorável e em alguns momentos tem se falado um pouco também na parte de resistência ou tolerância aos inseticidas. A gente trouxe uma proposta de produtos que são usuais para ácaro, como a abamectina. A gente trouxe aqui uma área mostrando isso. Uma proposta diferente de um produto que a gente tem como objetivo o manejo de bicudo, porém ele tem um controle de ácaro muito peculiar, um benefício a mais que a gente vê, que é o Politrim. Então ele é um produto para bicudo com controle de ácaro. E a gente compara com outro produto do mercado, que é o Clofenapir. Então, dentro dessa dinâmica que a gente trouxe aqui, o que a gente queria? Mostrar que a abamectina hoje é o produto mais usual, ele tem a sua eficiência. E Politrim, numa dose que a gente recomenda para bicudo, que entra nas baterias, tem uma semelhança de controle muito parecida e de performance igual ou superior em algumas situações. E compara com um produto também que tem o mesmo segmento, pensando em multipraga, como o Politrim, que é o Clofenapir. De acordo com a análise que a gente fez na área, a gente vê que para o controle de ácaro, os 3 têm uma performance semelhante. Então a gente vê um produto como o Politrim trazendo esse benefício a mais. Então hoje a gente quer levar um conceito desse produto como um equilibrador de sistema. Ele é um cara que controla ácaro. Quando você usa ele para fazer uma bateria para bicudo, você tem um controle de ácaro também. Então ele é uma ferramenta muito importante. A gente consegue usar ele por mais tempo na cultura, então a partir dos 50 dias até o final do ciclo, você tem uma facilidade de uso dele, então ele é aberto a isso, então você pode usar ele na bateria para bicudo. Dentro da bateria para bicudo, você pode ter certeza que dentro dos nossos resultados e que a gente trouxe aqui no campo, ele tem uma semelhança de controle a igual uma abamectina, então ele fica como uma ferramenta que ajuda a equilibrar o sistema. Às vezes na bateria de bicudo você tem que aplicar produtos que não tem controle de ácaro ou mesmo até podem desequilibrar o ácaro. E o Politrim faz o contrário, ele controla o ácaro. Então você tem essa performance. Então você consegue usar ele de outras formas. Atrás de vocês estão vendo que é o nosso plot de bicudo. Então a gente trouxe também a ferramenta do Politrim para mostrar aqui que ele é tão bom quanto qualquer produto do mercado, ou como o produto mais utilizado no amplo espectro para controle de bicudo, que é o Malathion, ativo Malathion. Então a gente tem essa ferramenta do Politrim com o mesmo controle de eficiência que o Malathion. Só que qual que é o segredo? A gente tem mais ferramentas, a gente consegue rotacionar ativos dentro da linha da Syngenta. Atrás aí vocês veem que a gente fez uma rotação de Politrim com a Actara. É mais um produto. O Actara é o neonicotinoide mais eficiente, ou que o único que tem uma eficiência comprovada. Dados que mostram dos nossos pesquisadores, dados da região, dados de consultores mostram que o único neonicotinoide que tem eficiência para bicudo é o Actara. Só que a gente posiciona ele no início do ciclo. Para quando? Principalmente no início do ciclo. No primeiro botão floral, na primeira bateria, a gente usa o Actara. Por quê? Porque ele, além de controlar bicudo, ele controla pulgão e mosca branca e trips. Então, para a primeira bateria, é um produto com um amplo espectro. Então, você não tem que abrir mão, às vezes, de uma ferramenta mais específica, como o Malathion, no início do ciclo. Então, você pode usar o Actara. Você não precisa colocar mais produto ou fazer mais aplicações para as outras pragas e deixar de lado do bicudo. Então, o Actara te entrega essa facilidade, essa comodidade. Então você controla a Actara no início do ciclo para controlar bicudo, o único neonicotinoide que tem uma eficiência acima de 80% de controle. E depois do ciclo a gente consegue trabalhar com Politrim a partir dos 50 dias. Então ele entra na bateria, ele te ajuda a controlar a lagarta, ele te ajuda a controlar ácaro, ele te ajuda a controlar percevejo migrante. Você tem controle de trips muito eficiente com Politrim, um excelente efeito de choque. E o principal, você controla bicudo com Politrim. Esse é o principal, esse é o
que o produtor de algodão mais tem medo. E essa ferramenta que a gente tem na mão, que a Syngenta tem a oferecer, que é o Polytrim, é espetacular. Você consegue trabalhar tanto num cenário de lagarta, você precisa de um choque junto com o fisiológico, você consegue usar o Polytrim. Você precisa dele para substituir a abamectina, mas você quer fazer uma bateria para bicudo, o Polytrim pode fazer isso para você. Você precisa reduzir acro, você consegue com o Polytrim. E ele te dá o controle de bicudo que a gente espera. Então, você tem essa ferramenta excelente na mão, que é o Polytrim. Então, dando continuidade ao nosso momento de inseticida, a gente chegou ao plot de lagartas, onde a gente discorre todas as ferramentas da Syngenta em comparativo aos concorrentes do mercado mais usuais. Então, dentro do que a gente prega e de um trabalho, hoje a gente fala muito em manejo e não em produto unicamente, em rotação de ativos, trabalhar todos esses conceitos de acordo com a biotecnologia, de acordo com a praga. Então, nós prezamos muito isso dentro da Syngenta. E as ferramentas para a cultura do algodão que estão na mão do nosso cliente, na nossa mão, começa com o MET. MET é um produto que a gente prega muito um conceito chamado barreira fisiológica, que nada mais é aquela aplicação no fechamento da cultura do algodão. Para quê? Para te dar residualidade, porque nesse momento, pensando no algodão que tem uma biotecnologia não muito eficiente para a lagarta, na floração, que é o momento do pré-fechamento, é as primeiras entradas dessas lagartas. E qual que é mais ainda que a gente quer fazer? A gente quer proteger as folhas desde o bacheiro. Então, às vezes tem umas lagartas que têm hábito de ir para iniciar sua alimentação mais no bacheiro ou no centro da planta, como a Chrysodeix, que é a falsa medideira, como o nome popular, né? Mas para a cultura do algodão, a grande e maior preocupação são as lagartas de estrutura, que é a Spodoptera, Frugiperda e a Helicoverpa armígera ou a Chlorideia, que era a antiga Heliotis que a gente tinha. Todas elas são lagartas de estrutura. Elas derrubam estrutura e se alimentam de estrutura, que são as maçãs, que é o principal fonte de produtividade do algodão, lucratividade para o produtor. Então, voltando para o nosso manejo, qual que era a tratativa aqui? Fazer sequência de aplicações pensando no complexo de lagartas com foco principal em Spodoptera. Se a gente olhar aqui do meu lado esquerdo, a gente vê uma proposta de manejo interessante. Inicia-se uma barreira fisiológica com MET, depois você mantém esse controle de MET e acrescenta um Polytrim. Comentei anteriormente do Polytrim no manejo de bicudo como um cara equilibrador de sistema, além de ajudar no controle de lagarto. O que ele proporciona? Choque. Dentro dos ativos do Polytrim tem o profenofós, que proporciona choque em lagarto, com o MET, que é o fisiológico. Então você tem uma proposta de dois produtos que te ajudam a manejar a lagarta com choque e residual. E fechamos um programa novamente com o MET e com o Ampligo Pro, juntamente, os dois associados no programa de manejo. Então você tem residualidade com o fisiológico, então o fisiológico proporciona o controle das lagartinhas pequenas, e Ampligo Pro, que é a novidade da cultura do algodão. Um produto à base de abamectina com clorantaniliprole. Você tem ácaro e lagarta com excelência. Então um produto com um caráter muito interessante e alta eficiência para lagarta. Um excelente produto para Spodoptera frugiperda, uma diamida que é muito eficiente para Spodoptera e uma avermectina, que é a abamectina, que te ajuda também a controlar a lagarta, pelas suas características físico-químicas. Então ele te dá esse sinergismo perfeito para controlar a lagarta. E do lado de cá a gente tem uma outra proposta com a linha Syngenta. Da mesma maneira, inicia-se com MET, depois MET Polytrim e finaliza com Proclaim. Então por que isso? O Proclaim é o nosso benzoato de amamectina, alta eficiência para o complexo de lagartas em geral, certo? Então no conceito de manejo a gente não trabalha produto igual, a gente tenta rotacionar, o único que se mantém igual é o fisiológico. Por quê? Porque ele mantém-se ativo na planta, para te dar residualidade em folha, para principalmente ovos recém-eclodidos, lagartas pequenas que vão começar a se alimentar, ele vai te ajudar o fisiológico e os outros produtos fazendo a rotação. O Proclaim entra fechando esse programa. Então, a gente tem essas ferramentas na mão da Syngenta para oferecer para o produtor. Então são propostas interessantes, manejar lagartas não é só um produto. Proclaim não vai salvar
a lavoura, Ampligo Pro sozinho não vai salvar a lavoura, ou mesmo outros produtos que tem no mercado não vão salvar sozinho a lavoura. Rotacionar ativos é muito importante para isso. Para quê? Para você manejar a resistência, não deixar a lagarta entender que aquele produto já é fraco para ela e ela ficar adquirindo resistência e na próxima safra ou outra safra você não conseguir mais manejar a lagarta. Então é importante, esse é o nosso conceito. Manejar de forma segura, rotacionar ativos com todas as ferramentas que a Syngenta tem dentro da linha. Então, fechamos aqui o nosso momento inseticida, finalizando com a lagarta. E lembrem do nosso full portfólio. Nós conseguimos atender em vários segmentos da cultura do algodão com um amplo portfólio de produtos. Muito obrigado.